Oi, tudo bem? Eu sou a Pietra e hoje eu vou tentar explicar de maneira bem sucinta e resumida o que é a radiação Hawking. Bom, é, antes de começar, é válido lembrar que tudo que a gente conhece de física hoje em dia é baseado no que a gente pode observar e o que a gente pode prever, o que a gente pode imaginar aqui na Terra. Então, as duas teorias que são mais aceitas hoje na física são a teoria da relatividade geral, desenvolvida por Albert Einstein, e a teoria da física quântica, que foi desenvolvida por Edwin Schrödinger. Essas duas teorias, apesar de serem aceitas, extremamente aceitas, e na física, elas são muito contraditórias entre si. Porque a teoria da relatividade geral, ela fala do macrocosmos, ou seja, ela fala das regras e das leis que regem os planetas, as estrelas, as galáxias, enquanto a teoria da física quântica, ela se refere ao microcosmos, então aos átomos, os elétrons, os nêutrons, os prótons, são coisas que a gente não pode observar, diferente dos planetas que a gente consegue observar. O que a gente sabe é que esses dois jogos de regras, eles estão presentes no nosso universo, mas os cientistas, desde o desenvolvimento dessas duas teorias, eles sempre tentaram achar um elo, eles sempre tentaram achar uma relação entre essas duas teorias, e nenhum nunca teve sucesso. Até que no ano de 1974, o Stephen Hawking publicou um artigo na revista Nature que introduzia o conceito de radiação Hawking. E o conceito de radiação Hawking foi responsável por achar esse elo que existe entre a física quântica e a teoria da relatividade geral. Bom, para o matemático Roger Penrose, os buracos negros são singularidades no espaço-tempo. E para esse mesmo matemático, singularidades no espaço-tempo são situações no espaço-tempo onde a física que a gente conhece não pode ser aplicada. Então, os buracos negros são essas singularidades, por quê? Porque assim, a gravidade do buraco negro é infinita. E uma equação na qual há um símbolo de infinito não é uma equação normal, não é matemática normal, não é física normal, porque não há um valor para o infinito, então não é possível calcular essa equação. Então, para o Roger Penrose, os buracos negros são inexplicáveis com a física que a gente tem aqui na Terra. Em 1974, Stephen Hawking publicou esse estudo e introduziu o conceito de radiação Hawking. O que é a radiação Hawking? Primeiro, a gente tem que explicar o que são flutuações quânticas. Flutuações quânticas são situações no espaço-tempo onde o estado fundamental de uma partícula é alterado. Então, a essência de uma partícula se altera. E o que é gerado após essa alteração? É gerado um par de partículas virtuais. Esse par de partículas virtuais, ele é obviamente formado por duas partículas, sendo que uma dessas partículas é de fato uma partícula, ou seja, ela é formada por matéria, e a outra partícula não é uma partícula, é uma antipartícula, que é formada por antimatéria. O que acontece? Assim que essas partículas se formam, elas estão juntas, né? Elas são um par, elas se chocam, elas produzem energia e elas se aniquilam, ou seja, elas se anulam e elas morrem. Acaba. Isso acontece em uma fração de segundos, a gente não consegue observar. O que a gente sabe é, caso uma flutuação quântica aconteça bem pertinho do campo gravitacional de um buraco negro, uma coisa que pode acontecer é que uma dessas partículas, antes de aniquilar a outra, seja sugada pelo buraco negro. Então, uma vez que não é mais possível observar as duas partículas do par de partículas virtuais, não é possível que elas se aniquilem. Então, uma dessas partículas é absorvida pelo buraco negro, enquanto a outra agora é uma partícula livre. Essa partícula que é absorvida pelo buraco negro, ela fica lá dentro, retirando energia na forma de massa, enquanto essa outra partícula que não foi absorvida, ela é liberada pelo campo gravitacional do buraco negro na forma de energia térmica. E essa energia térmica é a chamada radiação Hawking. E aí você me pergunta, nossa, mas por que a radiação Hawking é um conceito tão importante? Porque depois de tanto tempo que o buraco negro ele absorve uma dessas partículas e libera a outra na forma de radiação térmica, na forma de energia, o fluxo de energia saindo do buraco negro é maior que o fluxo de energia entrando no buraco negro. Então, a energia que ele libera através da liberação de radiação Hawking é maior que a energia que ele consegue através da absorção de partículas virtuais. Que faz com que, no fim do dia, essa conta não bate,
porque tem mais energia saindo do que entrando. Então esse buraco negro, ele vai se adensando, né? Ele vai ficando mais denso, ele vai ficando menor, ele vai ficando mais quente, até que toda a energia que ele uma vez teve não tá mais lá. Essa energia foi completamente liberada. E quando toda a energia de um buraco negro é liberada, ele se dissipa. Então, ele desaparece e ele morre. E é aí que a gente sabe que os buracos negros, eles vêm do nada, porque eles nascem da morte de uma estrela, e eles vão pro nada, porque depois de bilhões de anos liberando radiação Hawking, eles voltam pro nada, eles morrem, eles se dissipam. E essa teoria do Stephen Hawking foi extremamente importante, porque apesar de na época não ser possível provar, a gente soube e ele conseguiu provar que o nosso planeta não, o nosso universo pode ter sido formado através de uma desses desaparecimentos de um buraco negro. Em 2021, um grupo de cientistas conseguiu replicar essa absorção de partículas virtuais no buraco negro, óbvio que em laboratório, óbvio que em condições extremamente menores e fracionadas do que acontece na realidade, mas eles conseguiram replicar isso, e depois de 90 mil tentativas, eles conseguiram provar pra gente que sim, o Stephen Hawking estava certo. Infelizmente ele não viveu para ver essa teoria sendo provada, mas a gente sabe que a teoria de que os buracos negros perdem tanta energia térmica que morrem é verdade.